Mas aprove a Ele nesse tempo. E aprove a Ti, Senhor, trazer o Teu Filho nessa cidade. Eu sei que Tu trabalhas só por propósitos. E nós estamos começando, Senhor, através do Teu Filho nessa noite. Nós precisamos fazer a diferença nessa cidade. O Teu Evangelho precisa fazer diferença nessa cidade, nessa região. Amado da minha alma, eu Te glorifico nessa noite por placas terem caído por terra. Que o Teu nome será glorificado. Usa o Teu Filho, Senhor, como Tu nunca usaste até hoje. Ontem foi bom demais, Pai, foi maravilhoso. O Senhor não tem ideia como nos alegramos ontem. Mas nós queremos mais hoje. Nós queremos muito mais. Nós estamos, Pai, quase insaciados pela Tua presença. Nós só queremos a Tua presença nessa noite, Deus, o Teu Filho, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Boa noite, queridos. Paz do Senhor, amém? Estão me ouvindo bem aí? Está mais baixo? Está ouvindo legal? É diferente esse movimento aqui, né? Não só porque estamos em lugares diferentes, mas Deus nesse tempo tem feito coisas improváveis com pessoas improváveis para conquistar desafios impossíveis. Eu não sei, não conheço os irmãos, mas hoje eu sinto que é a reunião dos improváveis. Deus parece que juntou uma galera, como diz lá em São Paulo, osso duro de roer. Uma galera, como aquele garotinho dos 5 pães e 2 peixinhos, sabe? Lembra dele na Bíblia? A Bíblia diz assim: está aí um rapaz, ninguém lembrava o nome dele, não tinha nome. Está ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Ninguém conhecia ele, mas ele estava carregando algo que ia alimentar uma multidão. Alguém entendeu isso que eu disse aqui? Ninguém conhecia ele, mas ele estava carregando algo que ia alimentar um propósito por completo. Eu fico imaginando, eu fico tentando entrar nessa história. Não ia falar sobre isso, mas o Senhor está me levando aqui. Já me apresentei ontem, depois a gente apresenta de novo aqui, preciso deixar fluir isso. Eu fico imaginando esse menino chegando em casa, ele era um jovem assim, e a mãe dele perguntando: filho, você comeu o seu lanche? Seu lanchinho? Eu comi, mãe. Não, mas comeu tudo mesmo? Comi. Comeu eu, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, até Judas comeu. Comeu Jesus e mais umas 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Eu fico imaginando a mãe dele pensando: maconha, só pode ser. Como assim, menino? Como assim? Eu te dei 5 pães e 2 peixinhos. Como assim? Você está dizendo que 5.000 pessoas comeram? Me explica isso. É que eu entreguei o lanchinho na mão dele. Eu acho que Deus quer comunicar algo para nós. Nós somos improváveis, mas tem um ato que muda todo o curso da história. Entrega na mão dele. Entrega na mão dele. Ah, mas o meu casamento, entrega na mão dele. Ah, mas os meus filhos, entrega na mão dele. Ah, mas o chamado, a vocação, entrega na mão dele. Porque na mão do Senhor 5 pães e 2 peixinhos se transformam no cumprimento de um propósito. Deus não chamou a gente para fazer coisas grandes, mas para fazer coisas pequenas com grande amor. E essas coisas pequenas com grande amor podem trazer grandes expansões para as vontades de Deus.
Querido, visibilidade nunca vai ser mais importante que relevância. A relevância daquilo que a gente é muito mais importante que o espetáculo daquilo que a gente faz. Amém? Deus não se impressiona com os nossos feitos. Houve um tempo em que ainda há isso. O Evangelho do Reino é muito falado. Mas muitas pessoas se resumiram o Evangelho do Reino nos feitos, inclusive feitos sociais. Mas o Evangelho do Reino não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com a essência de Cristo no que a gente é. Eu falo isso porque eu amo obras assim. A nossa comunidade lá em Cruzeiro, no estado de São Paulo, a gente alimenta hoje uma média de 60 pessoas todo dia. Tem almoço na igreja. Mulheres, homens, carentes, moradores de rua. E ali a gente come, dá uma palavra. Deus criou uma condição. A gente tem uma casa de recuperação 100% gratuita. Estamos dentro das escolas. No meu casamento, quando eu casei com a Débora, eu convidei todos os moradores de rua para o meu casamento. Com convite e tudo. Então a gente ama fazer algo para Deus. Mas eu entendo, querido, que a essência do reino de Deus não está no que a gente faz. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas resumiram as ações de Deus em atos missionários, sociais. E tem muita gente suprindo débitos emocionais com crédito de obra social. O camarada está na 4ª ONG e no 5º casamento. Eu fico tentando entender essas coisas. Por isso que hoje proteger a nossa casa, nós estamos falando sobre isso, é algo essencial, indispensável e primordial. Esses dias eu estava falando num café de pastores lá em Ribeirão, e a gente falou algo sobre família. Muitos pastores perderam seu casamento, muitas pessoas fazendo coisas para Deus, danificando suas famílias, e nenhum sucesso ministerial ou profissional justifica um fracasso no lar. Nenhum. E a gente começa a perceber que a pior desgraça da vida de um pastor é quando ele perde sua esposa e seus filhos para casar com uma mulher que já tem marido, a igreja. A gente já aprendeu isso, né? Então nós precisamos entender, querido, que o nosso papel de construir a nossa família, de alicerçar as bases da nossa casa, é muito mais importante do que aquilo que a gente acha legal fazer para Deus. Amém? Não sei porque eu estou sentindo isso, mas eu sinto que pessoas vão começar a resguardar os seus filhos. Deus está levantando uma voz de alinhamento familiar, como nós falamos aqui ontem, que vai destruir essa ação. Eu não aguento mais ver filho de pastor internado com a gente na casa de recuperação, filho de pastor em presídios. Não. De homens e mulheres de Deus, querido, que quiseram cuidar das coisas de Deus, mas não conseguiram discernir as ações contra as suas próprias famílias. E isso não é só na igreja. Hoje o ativismo profissional também. O mundo corporativo hoje existe uma busca frenética por resultados. Nós estamos pressionados diante da perspectiva de resultados. E nós estamos consumidos em ansiedade e perdendo os nossos verdadeiros tempos que devemos ter com Deus e com a família. Hoje dizem que a ansiedade é o mal do século. Por que as pessoas estão ansiosas? Porque as nossas crianças hoje estão sofrendo com síndrome de pensamento acelerado. Porque hoje uma criança de 7 anos de idade tem mais informação que o imperador de Roma há centenas de anos atrás. É muita informação, é muita coisa para a gente fazer. E eu estava falando disso ontem, foi muito forte ontem, a gente chorou bastante ontem. Deus falou muito fortemente sobre as ações desses dias. A gente está construindo, quem não pôde vir ontem, eu vou tentar trazer esse entendimento hoje. A gente está construindo uma ideia que, mas é mais ou menos isso. Hoje o que mais nos mata não é a falta das coisas, mas é o excesso delas. O excesso de tarefas, o excesso de pressão, essas coisas têm muito mais nos ferido do que a ausência.
E a gente não percebe que devido a querer tantas coisas, nós não valorizamos bem o que nós temos agora. Eu quero dar uma direção de Deus para a sua vida. Ao invés de se preocupar com o que está faltando, se concentre para não perder o que você ainda tem. Aleluia. Eu ouvi alguns irmãos dizer aleluia, eu vou dizer, é porque você está na câmara que você não pode dizer aleluia. Amém? Tem uns pentecostais aqui que está muito quentinho no meu rosto. Se Deus cedeu esse espaço, eu não preciso ser diferente porque eu estou num ambiente diferente. Porque o ambiente sou eu, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Então você pode dar glória a Deus na câmara municipal. Olha que coisa linda. Querido, que coisa é essa que nós estamos vivendo? Nós estamos dando glória a Deus na câmara municipal. Nós estamos dando glória a Deus na escola. Nós estamos dando glória a Deus no serviço. Esses dias um amigo que trabalha numa empresa lá próximo da nossa cidade, eles fazem um devocional de 15 minutos, que a empresa deixa os evangélicos fazendo no momento livre. O coordenador estava passando no devocional dele, a palavra entrou dentro do cara. O cara falou, para a produção, levou o pastor que estava ministrando, que era funcionário da empresa, e ele ministrou para toda a produção da empresa. Querido, Deus vai parar a produção de empresa para a boca de Deus soprar a presença dele. Como eu falei ontem aqui das escolas, certa feita eu estou ministrando numa escola, aí foi numa sala de aula, e aí, de repente eu parei de falar, não consegui falar mais nada. Sabe aquele silêncio dentro da sala de aula? Eu estava falando sobre identidade. Na verdade, a gente é igual o Yakult, lactobacilos vivos. A gente vai entrando assim, sabe? Vamos falar de identidade, vamos falar de família, vamos falar de prevenção à droga. Na verdade, nós vamos injetar Jesus nessa turma toda. Porque onde a gente está, a gente é recipiente da glória de Deus. Eu estou lá, daqui a pouco eu fico em silêncio. O vento bate na persiana da janela assim, ó. E os jovens, um por um, começam a descer lágrimas dentro da sala de aula. Aí eu não sabia o que ia fazer, comecei a chorar também de novo, como eu falei ontem. Aí, o impacto foi tão grande que os diretores começaram a tremer assim na sala. Falei, meu pai, parece aqueles livros do John Wesley que entrava no lugar e a glória de Deus descia. Querido, isso é real, isso não foi coisas que passaram. A presença de Deus é acessível para nós nesse tempo, aonde nós estivermos. A menina foi embora da aula, a mãe foi buscar, ela foi em prantos, mas não era choro de tristeza, era choro de transformação. Daqui a pouco entra uma mãe na sala. O que fizeram com a minha filha? Eu falei, vai dar falta. Eu falei, não, a gente estava aqui no trabalho. Não, é porque eu quero também. Eu falei, você quer? Então vem cá. Amém? A gente está vendo essas coisas acontecer. Um jovem reúne 10, 20 pessoas na praça, daqui a pouco tem 4.000 pessoas. Querido, é fato que Deus está fazendo, e nós precisamos inserir a nossa vida e a nossa família naquilo que Deus está fazendo. E todos esses trabalhos sempre vai apontar para a família de alguma forma, porque Deus está justamente construindo uma família. Abre a sua Bíblia aí, se você trouxe, ou no celular, ou então pode colocar ali no telão ali, Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante. Aleluia. Efésios 2,19. Vai passar? Se você quiser me ajudar com os versículos que eu falar aqui no meio da palavra, você me ajuda aí para a gente ganhar tempo. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 19, eu vou lendo aqui, depois vai aparecer ali. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadão dos santos e da família de Deus. Fala comigo, Deus tem uma família. Amém? O verso 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. A morada de Deus, que Deus está construindo uma família. Entender família e igreja, aqui esse texto diz bem claro sobre a edificação da igreja e a construção de uma família. A história de Deus, a ideia de Deus foi sempre a construção de uma família. A essência da Bíblia é um pai construindo com um filho. Está entendendo?
Talvez você já estudou sobre isso, ou não, mas se você meditar um pouco sobre a construção de sacerdócio e igreja e plano eterno de Deus, você vai entender que a Trindade se move numa comunhão construtiva, trazendo a essência de uma família. Veja bem, a Trindade, Deus é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O que o Pai quer de nós, igreja? Uma família de filhos. E o filho está esperando o quê? A esposa. Quem é o noivo? Cristo, e a esposa vai ser a igreja. Amém? Então para o Pai nós somos os filhos, para o Filho nós somos a esposa, e para o Espírito nós somos a casa. Deus é família. Deus está construindo uma família. Então deixa eu te dizer uma coisa, num tempo onde tantas ideologias querem destruir o padrão de Deus para construir uma família, o que mais me motiva a construir família é o fato de Deus também estar fazendo isso. Amém? Nós temos ideologias de tudo quanto é maneira, tentando deteriorar o plano da família, a ordem natural das coisas. Eu vou te dar uma leitura profética disso. Você vai encontrar em Lucas 17, se eu não me engano, a partir do 24, ele está ali, dizendo que os dias do Senhor serão como os dias de Noé e os dias de Ló. Interessante é que nos dois dias, tanto de Noé quanto dias de Ló, existe um fator muito importante: deterioração da família. Nos dias de Noé, a Bíblia diz, eles casavam e se davam em casamento. Ou seja, casava, separava, casava. Casava, separava, casava. Eu estou decepcionado com uma pesquisa que eu vi, onde 30 nações foram entrevistadas a respeito da aprovação ao divórcio. Dessas 30 nações, o Brasil ficou em primeiro lugar da nação que mais aprova o divórcio. De 30 entrevistados. Dias de Noé. Nos dias de Ló é a mesma coisa. O que vingou com a família de Ló, onde eles viveram em Sodoma. E o que tinha em Sodoma? Relacionamentos homoafetivos. A primeira proposta de algum povo na Bíblia que quis deteriorar o padrão normal da família, onde teve relação de homens com homens nos tempos de Ló. E nós nos assemelhamos muito ao que nós estamos vivendo hoje. Ideologias para deteriorar os parâmetros da família e a aprovação do divórcio como se fosse algo normal e comum. É os dias de Noé e os dias de Ló. Nós estamos vivendo um dia onde o divórcio é carta na manga das pessoas. Elas casam, já tem o divórcio como plano B, tipo, se não der certo, aí usaram a desculpa da incompatibilidade. A gente tenta, e se for incompatível, larga. Eu largo porque eu não amava. Um dia o irmão chegou comigo e falou assim: pastor, eu vou largar minha esposa. Eu falei: por que, irmão? Ele: não, porque quando eu casei eu não amava ela. Eu falei assim: mas Deus não mandou você casar com quem você ama. Deus mandou você amar com quem você se casou. Então vai que é tua, Tafarel. Eu falei para ele. Porque a Bíblia está escrito assim: amai quem? A vossa esposa. Deus não mandou você casar com quem você ama, mas mandou você aprender a amar. Querido, o amor ágape, ele é construído. Você acha que amor é borboletinha do relacionamento, a menininha do menininho, oh, que coisa mais linda do papai? Não, o amor é construído. Quando eu comecei a noivar com a minha esposa, um dia deu uma loucura em mim, eu falei assim: você me ama, ágape? Ela disse: amo. Eu falei: e se eu te trair, você continua comigo? Ela regalou: calma, irmão, não vou te trair não. Porque o amor ágape está escrito em Coríntios 13:7, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E isso é construído com o tempo. Por isso as pessoas precisam se atentar ao propósito do casamento antes de entrar nessa. Tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão sempre para mim, vem. Me ajuda aí, de algumas pessoas. Você quer casar? Principalmente jovens. E a gente precisa entender que a maioria dos divórcios começa no namoro. Quando não se atenta ao propósito do casamento. As pessoas querem casar para suprir carências. Elas não querem ver o propósito.
elas não querem buscar uma pessoa que condiz com aquilo que você está construindo, e elas vêm com uma ideinha assim, não, porque Deus vai escolher para mim. Não, é você que vai escolher. Tem esse negócio de Deus vai escolher uma mulher para você, é você que escolhe. Agora a questão é se você vai escolher dentro dos padrões de Deus ou não. Amém? Um dia o irmão falou para mim, pastor, eu posso namorar a menininha lá do mundão? Eu falei, pode. Ele, pode? Eu disse, pode. Um pássaro pode até namorar um peixe. O problema é onde eles vão morar depois de casar. Bom, eu acho que ele entendeu. Quem fechou a cara? Porque nós devemos inserir o nosso casamento no propósito e não no suprimento de expectativa pessoal. Quantos casais tem aqui? Levanta a mão só para mim. Então é hoje mesmo que eu vou falar sobre isso. Não tem outro jeito. É casamento. Nós precisamos entender. Tem uma pergunta que eu sempre faço, talvez alguém já chegou um vídeo desse aí para você, e fala, por que você se casou? Por que você casou? Você sabia que tem gente que casa por dinheiro? Você sabia que tem gente que se casa para sair de casa, assim, para fugir de casa? Você sabia que tem gente que se casa por carências emocionais? Você sabia que tem gente que se casa para fazer sexo e sem entender nada? Né? É ou não é verdade? Não, eu vou casar porque daí eu vou fazer... Não, vai. Eu gosto de uma coisa que o Cláudio Duarte fala, ele fala assim, Deus fica bravo com quem faz sexo antes do casamento. E fica mais bravo ainda com quem não faz depois que casa. Né? Ou seja, muitas pessoas têm vários motivos para buscar um casamento. Talvez você casou por algum desses motivos, porque não conhecia o plano de Deus. Talvez você casou por carência. Talvez você casou por dinheiro. Talvez você casou para sair de casa. Sei lá por quê. Mas eu quero ensinar um princípio, um fundamento para você hoje, que se você deixar esse fundamento governar a tua relação, ela se torna inabalável. A Bíblia nos mostra um motivo para casar. Você sabia disso? Que a Bíblia ensina o motivo do casamento? Põe aí, irmã, Efésios 5:31. Está pertinho de Efésios mesmo. Efésios, capítulo 5, versículo 31. Vou deixar ela colocar ali, a gente já vê ali, fica mais fácil. Efésios 5:31. Olha o que diz aí, ó. Começa dizendo: Data show, volte em nome de Jesus. Não, esse não é o versículo, não, viu, gente? Mas está dizendo assim, ó. Por isso, eu queria que colocasse uma versão para que a gente visse numa versão só. Em algumas versões diz assim: e por essa razão, Efésios 5:31. Em outras versões diz, e por esse motivo. Em algumas outras versões diz, e por isso. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Mas o versículo começa dizendo, e por essa razão, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma. Isso é casamento. Amém? E a Bíblia então ela está dizendo que existe por isso. É por isso que o homem se casa. Por isso o quê? Que razão é essa? E a Bíblia continua dizendo no verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Uau! As Escrituras, elas nos ensinam o propósito do casamento. Elas dizem que o casamento tem um motivo, e o motivo é a representação do propósito de Deus para a eternidade. O casamento de Cristo com a sua igreja. Toda vez que você vê sobre casamento e propósito e entender o sentido dele, quando Paulo explica nas suas epístolas, você vai entender que o casamento tem um motivo, o cumprimento de um propósito. Está entendendo? A motivação que você deve ter para se casar não tem nada a ver com você, com as suas expectativas pessoais, mas é para cumprimento de um propósito para Deus. Então vai pegando isso no seu espírito. Casamento não é para suprir carência, é para cumprir propósito. Casamento não é para estabilizar a vida, é para cumprir um propósito estabelecido para Deus.
Ou seja, o verdadeiro fundamento do casamento não é você casar para você suprir suas expectativas. É você casar para cumprir um propósito para Deus. Porque a maioria das pessoas ainda estão fundamentando os seus casamentos nas suas expectativas pessoais. E elas se frustram. Porque a expectativa é a mãe da frustração. Você deposita toda a sua expectativa que esse cara ou que essa moça vai ser assim para você. E quando você namora, você acha que você vai ter aquele príncipe encantado. E depois que você casa e os dois começam a conviver debaixo de um ambiente, você vê que não era nada daquilo que você pensava. E se você continuar casado por esses outros motivos e não pelo principal, você provavelmente daqui a pouco não vai suportar essa relação. Mas quando o casamento está fundamentado no propósito de Cristo, ele não tem mais a ver com você, você troca a mentalidade da sua relação. Você não se casou para você, você se casou para Deus. Uau! Se o casamento não é mais seu, é de Deus, então os princípios estabelecidos em Deus começam a fazer parte da sua relação. E é por isso que ela é fundamentada não nas minhas expectativas, mas no propósito de Deus. Uma tribulação não arrasta meu casamento. Porque dentro do propósito de Deus, a Bíblia diz que a tribulação produz paciência, paciência experiência, experiência esperança. Fundamentado em Cristo, uma tribulação, uma provação, ela não destrói mais a minha relação. Porque Tiago 1,12, dentro do propósito, diz que feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Se o seu casamento não está pautado nas suas expectativas, mas ele está concentrado no propósito para Deus, uma fraqueza não derruba a tua relação, porque dentro de Deus o poder de Cristo se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. É por isso que quando eu casei, eu ouvi as seguintes palavras que para mim fundamentam até hoje minha relação. O pastor disse assim para mim: Fabrício, cuide para que a Débora ame mais a Deus do que a você. Essa é a garantia que você vai ter ela para sempre. Débora, cuide para que o Fabrício ame mais a Deus do que a você. Isso vai proteger sua relação. Quando você entende que você não casa para você. Talvez você não casou para Deus, porque não conhecia o plano, mas Deus está te dando a oportunidade de trocar a motivação do teu casamento. Você vai começar a desfrutar das provisões de Deus na hora certa, das direções de Deus na hora certa, da provisão e proteção de Deus na hora certa, porque o seu casamento é para Ele, quem cuida é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso que é muito bom você entregar, porque depois que você entrega não é mais seu. Aí o diabo fala: eu vou tocar no casamento dela. Não, meu casamento você não vai tocar, eu já entreguei para ele, ele não é mais meu. Eu vou tocar no ministério dele. Não, no ministério você não vai tocar, porque ele não é meu, eu já entreguei. Você tem que entregar logo esses pontos. Saia da sua expectativa pessoal e coloque o casamento na expectativa de Deus. Ou melhor, troque expectativas por uma perspectiva. Meu Deus, isso é forte. Nós não podemos viver por expectativas pessoais, porque elas não serão supridas. O casamento é propósito. Amém? Por isso que a Bíblia diz que não se pode destruir um cordão de 3 dobras. Que dobras são essas? Você, tua mulher e Cristo. Nada pode romper um casamento que está apontado no propósito. As tribulações vão vir, mas ele está fundamentado. As tempestades virão, mas ele está fundamentado. Querido, Deus não prometeu uma viagem tranquila, mas ele garantiu uma chegada segura. O fato de Jesus estar no barco do casamento não significa ausência de tempestades, mas significa que o barco não vai afundar. Então, se o meu casamento está motivado no propósito, eu tenho maturidade para resguardar minha relação. Agora, sabe qual é o maior responsável por separação de casamento hoje? Se você lançar essa enquete, uns vai dizer sexo, dinheiro, incompatibilidade de gênero. O maior responsável por separação de casamento hoje é 2 orgulhosos debaixo do mesmo teto. Porque está cada um pautado nas suas expectativas e ninguém está construindo coletivamente. O propósito do casamento tem que ser uma comunhão construtiva. Quando você casa é igual o reino de Deus, não é mais meu, é nosso. Deixa eu dar uma apertada em você, posso? Em vocês casais. Que
Que história é essa do meu dinheiro e o seu dinheiro? Está entendendo? Meu Deus! Não, que meu dinheiro e seu dinheiro, ambos se tornarão uma. Que história é essa de você não poder ver o celular do seu marido ou que isso? Meu Deus! Que negócio é esse? Está entendendo? Não deve haver segredos entre vocês. A maior chave da unificação do casamento é transparência. Agora, às vezes a mulher está insegura e ela vai conversar com todo mundo e não conversa com o marido. Mulher, deixa eu dar uma direção para vocês. Não fala mal do seu marido para ninguém. Cadê o glória a Deus dos homens aí? Amém? A mulher vai confessar, ela está passando dificuldade, ela vai falar com a amiga. Não, confia no seu marido. Nós precisamos entender que a transparência é a maior chave, querido. E às vezes muitos casamentos se separam porque ao invés de ter diálogo e comunicação, começam a dar ouvidos a vozes. Querido, o segredo da vitória é escutar alguém. O segredo da derrota é ouvir todo mundo. A gente vai ouvindo coisas e um dia a irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou separar. Eu falei, por quê, irmã? Não, porque meu marido está me traindo. Eu vi uns boatos, negócios. Eu falei, como assim um boato? Você ouviu que ele está te traindo, você vai largar dele porque você ouviu alguma coisa? E o que eu faço, pastor?